deputados, povo brasileiro que nos assiste nesse momento, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelos órgãos de comunicação da Casa, eu venho nesse momento aqui na tribuna, pelo tempo da liderança do Partido dos Trabalhadores, primeiro, presidente, falar da minha perplexidade, eu acho que a perplexidade de todo o povo brasileiro ao hoje assistir por horas e horas na CPI da Covid aquele depoimento contundente, depoimento muito forte da advogada, dos médicos, da Prevent Senior, atestando de maneira muito clara aquela forma como foram tratadas as pessoas que, em média, diga-se de passagem, têm 68 anos, né? Essa empresa atende pessoas, deputada Érica, pessoas idosas, e elas foram simplesmente utilizadas agora na pandemia da Covid-19 como cobaias. Infelizmente, essas pessoas sofreram grandemente, inclusive muitas delas não foram internadas porque elas tiveram que passar por um tratamento precoce como uma forma de comprovar uma tese levantada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo seu gabinete paralelo, inclusive com a participação do Ministério da Economia. Então nós tivemos ali casos de fraude em atestados de óbito, nós tivemos a utilização daquele espaço médico ali para a utilização das pessoas como cobaias. Isso no Brasil, em pleno século XXI. É estarrecedor o que aconteceu, é estarrecedor o que nós estamos vendo, e as autoridades, o Ministério Público, a polícia, as autoridades, os conselhos de medicina precisam ir a fundo nessas situações, aonde nós chegamos em que uma pandemia que hoje está levando mais de 595 mil brasileiros, famílias perdendo seus familiares no Brasil todo. Daqui a pouco nós vamos chegar a 600 mil mortes. Tamanha negligência, tamanha omissão. Isso é o retrato, senhoras e senhores, de um país que, sob o presidente Bolsonaro, está doente. Nosso país está doente. O presidente que desde o início da pandemia negou as vacinas, o presidente que desde o início da pandemia negou a doença, o presidente e sua turma que transformaram a questão da pandemia, além de um negacionismo, transformaram num negócio com superfaturamento de vacinas, com favorecimento de determinados grupos empresariais. É literalmente impressionante. O Brasil está doente e, infelizmente, muitas vidas, milhares, centenas de milhares de vidas que poderiam ter sido salvas, não foram salvas. E aí o senhor presidente da República vem, no dia de ontem, comemorar 1000 dias do seu desgoverno. Porque o que nós estamos vendo hoje é literalmente um desgoverno. O presidente da República, que todos nós sabíamos, nós que convivemos com ele aqui como deputado, sabíamos que não tem vocação para ser presidente da República. E jamais, em momento algum, sentou na cadeira de presidente da República para gerenciar o Brasil, para cumprir o papel que um chefe de Estado deveria cumprir, o papel de unir a nação e de trazer um projeto de desenvolvimento que não existe para o nosso país. Nós estamos vendo a situação que hoje o Brasil sofre de norte a sul desse país, de leste a oeste desse país, em que as pessoas... Ontem uma jovem que tem uma filha de 8 meses, deputada Thalíria, Vossa Excelência, que falou de maneira tão eloquente sobre a importância das mães brasileiras, faleceu porque estava utilizando o álcool para produzir os seus alimentos.
É um absurdo isso que está acontecendo, porque o gás de cozinha está ultrapassando mais de R$100 em alguns lugares, como no meu estado, do estado do Acre, já chega em alguns lugares a R$130. Isso sem falar no preço dos alimentos. Nós estamos vendo aí a população que antes fazia churrasco, comia picanha, hoje está comendo pé de galinha, está comendo osso. Todos os alimentos estão aumentando. O preço dos combustíveis, que inclusive fazem parte da cadeia produtiva, estão aí nas alturas, R$6, R$7. Tem um município no estado do Acre que já chega quase a R$9 a gasolina, deputado Zé Neto. Então é esse o Brasil que Bolsonaro comemora. Eu não sei em que país que esse presidente da República vive. E quando são questionados, deputada Alice Portugal, o ministro da Economia, o presidente da Petrobras, que foi questionado sobre a questão do gás, ele riu na cara da pessoa. Quando eles são questionados, o que eles dizem? Não, isso é questão do mercado internacional, isso não é com a gente, isso é com governadores. Que recado eles estão dando para a nossa população que está sofrendo? Que o país não tem governo, que o país é uma nau à deriva. Literalmente o nosso país hoje é uma nau à deriva. Comemorar o que desses 1000 dias? O que nós vamos comemorar? Eu pergunto para a senhora e para o senhor que está nos assistindo nesse momento no Brasil inteiro, o que melhorou na sua vida? O que melhorou na sua vida nesses 1000 dias de governo do Bolsonaro? A educação, com as nossas universidades aí em tempo de fechar, com o ministro da Educação que diz que os alunos que são portadores de deficiências atrapalham a sala de aula, né? Com milhões de jovens pobres que graças a uma decisão do Supremo Tribunal agora vão poder fazer o Enem. Foi a educação que melhorou? Um governo que despreza a educação, que diz que a universidade tem que ser para poucos, que ataca as universidades e que agora quer fazer uma reforma administrativa que vai privatizar tudo, que vai contratar inúmeros servidores temporários por até 10 anos. É esse o projeto? Um governo que até as bolsas do programa de treinamento, do PET, estão atrasando agora. Eu quero fazer esse registro aqui, pedir providências do Ministério da Saúde. Nós vamos comemorar essas reformas que estão sendo feitas nesses 1000 dias, assim como as reformas que foram feitas lá atrás, das terceirizações e a reforma trabalhista, que ia gerar milhões e milhões de empregos, nós vimos aqui nessa tribuna, né? A reforma da Previdência, que, na verdade, prejudicou os servidores públicos e prejudicou os trabalhadores rurais. A gente vai comemorar essa reforma administrativa que destrói o serviço público que tanto o brasileiro e a brasileira precisa. Então não tem o que comemorar. Nem voo de galinha a economia brasileira está dando. O dólar está alto, o Brasil não cresce. Nós temos hoje 15 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados, pessoas que estão há mais de 2 anos procurando emprego e não conseguem achar emprego no nosso país. 33 milhões de brasileiros que estão em subempregos, trabalhando menos do que eles poderiam. É isso que nós vamos comemorar nesses 1000 dias, meu líder Bongás, de governo Bolsonaro? É o meio ambiente, com recordes de desmatamentos na Amazônia, no Pantanal, o Brasil em chamas, e hoje é um páreo internacional. Falar de Brasil hoje em qualquer lugar do mundo é motivo de chacota ou motivo de desrespeito, porque com o presidente da República que nós temos, o Brasil não se dá o respeito. Então é isso que a gente tem que alertar a população. Por isso que não só nós da oposição, mas também vários partidos se agregaram porque nós temos mais de 20 crimes cometidos por esse presidente que aí está. E nós precisamos, presidente Arthur Lira, que seja aberto sim um processo de impeachment. Portanto, no dia 2 de outubro, estaremos todos nas ruas, sindicatos, pessoas
brasileiros e brasileiras pelo Fora Bolsonaro. Senhor presidente, o PL 5 trata de uma matéria por demais nobre. Não se está trazendo para esta casa novos incentivos. Se está discutindo nessa casa se os incentivos que estão aí devem perdurar por mais algum tempo. É bom lembrar que esta casa não encerrou o debate sobre reforma tributária. Um debate profícuo. E que nós entendemos que seja esse o debate que deve ser aprofundado nesta casa. Há um acordo entre esta casa e o Senado e a reforma tributária não logrou êxito. Entretanto, nós temos que lembrar que competitividade, que capacidade produtiva, que geração de emprego e renda, senhor presidente, requer e muito de incentivos em algumas áreas. Aliás, só vai melhorar a guerra fiscal, como eu vi agora a turma do Novo falar, porque a turma do Novo fala parecendo que eles são a modernidade de pessoa. Eu vejo, às vezes, um discurso muito distante da realidade do Brasil, das necessidades produtivas do Brasil. Aliás, um discurso que visa concentrar. Porque se hoje esta casa não votar a favor da manutenção desses incentivos, com certeza nós vamos ter um tsunami de desemprego e de derrocada de muitas pequenas empresas, principalmente de distribuição de alimentos, por conta da perda de capacidade competitiva. Vai ser bom para os cachiqués, vai ser bom para os grandes, para os que já estão por demais abastecidos economicamente, principalmente com a pandemia, que foi um setor que, com a pandemia, de certa forma, com alguma condição. Portanto, senhor presidente, eu queria aqui defender claramente o PT, inclusive agradecer ao deputado Enio Verne e agradecer à oposição também, que vai junto nesse momento, dizer sim a esse setor tão importante, que é o setor da produção e o setor do atacado, e que precisa sim, e na Bahia nós temos lá a ASDAB, que faz um ótimo trabalho à frente desse setor. Portanto, o voto do PT é sim, e que nós tenhamos aí condição de discutir a reforma tributária de forma adequada, justa, dando mais condição menos imposto indireto, mais imposto direto, para que a nossa produção possa crescer de forma adequada.